Olá, sou Maria Luísa Rodrigues de Souza. Vou apresentar o trabalho intitulado Qualidade de resistência do couro de pirarucu curtido com acácia e extrato de eucalipto. O pirarucu é uma espécie nativa da região amazônica, eh, ocupa um espaço no comércio mundial em função das suas excelentes características biológicas e zootécnicas, tais como crescimento acelerado, alto rendimento de filé e tolerância a altas temperaturas. A carne é desprovida de espinha, baixo teor de gordura, grande potencial aquícola e do seu processamento é gerado aí a cabeça, a língua, o espinhaço, escamas e a pele para comercialização. Dentre eles, a pele apresenta o maior valor agregado e para o processo de transformação é utilizado sais de cromo ou tanino vegetal. No entanto, o sais de cromo é um tanto quanto agressivo ao meio ambiente, portanto é mais interessante estar utilizando o tanino vegetal, que é a base de casca de árvores. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi analisar a resistência do couro de pirarucu, Arapaína gigas, curtidos com acácia e extrato de eucalipto, através do teste de tração, alongamento e rasgamento progressivo, bem como a estrutura histológica. Metodologia. Foi utilizado a extração, primeiro do tanino, do eucalipto, da casca de eucalipto, utilizando a metodologia de acordo com o Vital, Campelo e colaboradores, com algumas adaptações. Em seguida, o processo de curtimento foi utilizado esse fluxograma, como vocês podem observar, aplicando a metodologia da Maluf e Build, com algumas adaptações. Foi retirada os corpos de prova, os testes de resistência foram realizados com o dinamômetro, utilizando aí o afastamento entre as cargas de 100 milímetros por minuto, utilizando uma célula de 200 quilograma-força. Foram retirados 3 regiões do couro, cabeça, centro e cauda, e 2 sentidos, longitudinal e transversal, como vocês podem também observar na imagem. Esses testes foram realizados aí no dinamômetro, dá para observar aí a faca de corte e a parte do equipamento onde é acionado para o teste de resistência. Foram realizadas análises histológicas do couro e o delineamento experimental foi um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x2, sendo 3 regiões, cabeça, centro e cauda, e 2 sentidos, longitudinal e transversal ao couro. Foi aplicado aí um teste de Tuque a 5% de probabilidade, usando o SAS como o software para análise estatística. Em relação aos resultados, do trabalho, não houve diferença significativa para a espessura do couro em função das regiões e dos sentidos, onde o seu menor valor foi 3,47 e a maior espessura 4,30. Não houve diferença significativa para alongamento. No entanto, para a força aplicada no teste de tração e para a tração, houve interação. Fazendo o desdobramento dos mesmos, observa-se que a força aplicada na região central, tanto longitudinal quanto transversal, foram maiores em relação às demais regiões e sentidos, e enquanto a tração observa-se que a região da cabeça, no sentido longitudinal, foi a menor valor de tração, que foi 26,65. E a maior resistência realmente foi na região central, tanto para a tração quanto a força aplicada. E a região caudal, ela ficou aí intermediária às demais, as 2 regiões, né, a cabeça e região caudal.
Quanto ao rasgamento progressivo, observa-se que também na região central foi mais resistente, dando 65,73 newtons por milímetro, e a menor resistência foi na cauda, 37,3 newtons por milímetro. Quanto à histologia, o que nós observamos é que na região da cabeça as fibras são mais espaçadas e menos entrelaçadas, respondendo à resistência aí menor para a cabeça em relação à tração. Na região central, elas estão em arranjo paralelo mais compactado, e isso aí proporcionou a maior resistência na região central. E na região caudal, observou-se a menor resistência ao rasgamento progressivo. Isso se deve a essa região apresentar uma maior frequência de feixes arredondados de fibras colágenas, cortadas transversalmente. Isso aí e também essas fibras mais distanciadas proporcionam couros de menor resistência. Esse estilo de distribuição dessas fibras, esses feixes arredondados, eles proporcionam o nado ao peixe e também serve como a pele serve como um tendão, e principalmente nessa região, para impulsionar o peixe a subir para a superfície para respirar. Então, a distribuição e orientação das fibras colágenas em relação ao comprimento do corpo do peixe, ela pode afetar realmente na resistência do couro. E como conclusão, nós temos que couros mais espessos interferem na qualidade de resistência, apresentando uma resistência à tração e rasgamento progressivo, porém menor elasticidade. A força aplicada na determinação da tração e o valor de resistência à tração são diferentes em função da região e do sentido do couro. E os couros de pirarucu, na região central, realmente apresentam uma maior resistência à tração, enquanto a região da cabeça, no sentido longitudinal, a menor resistência à tração. Associado tudo isso à região, à estrutura histológica do couro. Muito obrigada.